Pessoal, hoje vamos gravar um react aqui, né, do José Cobori sobre quem não quer a industrialização para o Brasil. É um tópico extremamente importante, extremamente importante. Então, vamos direto ao assunto. Olá, Cobori, me chamo Cauã e moro em Santa Catarina. Venho através desta mensagem dizer que você é muito importante no caminho para acordar o povo brasileiro. Queria que de alguma forma você fosse compensado por tudo que fez e por sua história, que pode apostar no que depender de mim você continuará a ter poder de fala. O seu podcast no Flow, no qual o Igor te pergunta se você é de esquerda, é extremamente tocante e motivante. Parabéns por ser quem você é e pela sua história. Eu realmente desejo tudo de bom para você. Agora, minha pergunta é em relação à industrialização. Eu tenho convicção que a maioria no Brasil defende a industrialização do Brasil, mas a direita é contra essa pauta, já que o agro e os bancos dificultam a vida de quem quer ser empreendedor. Na sua visão, como podemos acordar a população para defender quem realmente é a favor de industrializar o Brasil? Novamente, tudo de bom para você e para sua família, Cobori. Que um dia todos reconheçam o seu valor, meu caro. Abraço! Legal, Cauã de Santa Catarina. Obrigado, Cauã, pelas suas gentis palavras. Vamos lá. Por que, que a industrialização não é uma pauta assim já tão defendida? Né? Na verdade, tem muita gente que defende a industrialização, mas realmente o que você falou, né? Geralmente a direita e quem já está, já faz parte dessa elite econômica, né, da classe dominante, não tem tanto esse interesse, né? Até porque o Brasil se desindustrializou, ou seja, aqueles industriais realmente nacionalistas, né, que tinham na década de 80, já não existem mais, né? São muito. Exatamente. E é aquele tópico. Quem não quer a industrialização é a direita brasileira. Por quê? Porque os caras da direita que estão no topo são quem financia essa direita aí, bolsonarista, enfim, MBL, tudo a mesma merda. Quem financia essa galera já tá no topo. E esse topo, ele quer se manter no topo, ele não quer competição. Eles não querem livre mercado. Eles vendem a ideia que o livre mercado é duas padarias na mesma rua. Isso não é. Isso é mercado. A relação de mercado e o que eles chamam de livre mercado são coisas diferentes. Entendeu? Não é a mesma coisa. Mercado existia antes do capitalismo, antes do feudalismo, enfim, existia desde o começo do mundo. Existia mercado na época do profeta Muhammad, lá no século 6, 7, na Península Arábica. Então, assim, eles querem vender a ideia que eu já caí nesse ponto do vigário aí, essa malandragem deles. E, como eu já falei aqui no canal, no passado eu já votei no Bolsonaro, infelizmente. Mas, enfim, passou, né? E eu acreditava nessa ideia do livre mercado. Inclusive, eu tenho até um livro aqui, um livro ANCAP, cara. Um livro ANCAP, pra você ter noção. Vou até pegar aqui, ver se eu consigo aqui um segundinho, porque eu acreditava nessa ideia que era vendida pra galera, né? Essa baboseira aqui. Esse livro aqui, ah, enfim, eu acreditava nessa baboseira e eu ia retweetando ela na minha vida, né? Ia jogando. E depois eu fui percebendo que fez eu me tornar uma pessoa de esquerda foi aquele documentário Democracia e Vertigem, né? Eu percebi que de fato a Dilma sofreu um golpe, né? Então é interessante a gente trazer para o debate nacional essa ideia, a diferença de mercado, o que é livre mercado, acontece realmente o livre mercado. Nem nos Estados Unidos acontece, você não consegue comprar a Amazon nem se você tiver com dinheiro. Então, assim, é uma máfia que quer continuar no poder. É isso que acontece. E quem é o pequeno empreendedor, tá? O único que pode de verdade ajudar o pequeno empreendedor é a esquerda. É o único. Ah, mas o PT tá taxando. Cara, o PT foi o que mais ajudou o agro. O PT é um escravo desses caras do poder, desses caras que financiam para Bolsonaro. O Lula mesmo, quando ele entrou, ele teve que mudar muita coisa do discurso dele. Ele tirou a palavra socialismo, ele botou um ternozinho bonitinho. Então, assim, ele é mais um peão nessa. Ele fez algumas coisas, fez, mas não há mérito no quesito esquerda, se você for pronunciar esse nome para o Lula. Não tem. Poucos. Eu costumo brincar quando eu era mais jovem, sempre que tinha o aumento da taxa de juros, né, você via que o primeiro a ser entrevistado nos telejornais era sempre o presidente da Fiesp, né, que era o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, porque a indústria era sempre muito ouvida, porque ela tinha um peso. O Brasil era um país em ascensão, como um país industrializado até a década de 80. Então, os industriais eram muito escutados sobre a política econômica, sobre a política monetária, né, até porque a taxa de juros ela prejudica o setor produtivo. Mas se você olhar hoje, né, se olhar o Jornal Nacional, o Jornal da Band, todos os telejornais, você vê que eles nem entrevistam mais o presidente das federações das indústrias, né?
Isso é um sinal claro, né, do poder de influência que a indústria tem hoje na economia do país. E por que que você fala aí a direita, né, e até boa parte da esquerda, né, você não vê defendendo essa mais veementemente com um projeto realmente de industrialização do país? Porque, na verdade, a economia do jeito que está, quem já está ganhando dinheiro não tem esse interesse. Então, você citou aí o agro e os bancos, para eles é indiferente se quem ganha dinheiro é o agro ou se quem ganha dinheiro é a indústria, né? Desde que ganhe dinheiro e eles participem, né, dessa prosperidade que é gerada nesse setor da economia. Eu sempre cito aqui os dados históricos, né? A Inglaterra queria, de novo falar, pode até parecer repetitivo, né? Queria fazer com os Estados Unidos lá atrás justamente o que os capitalistas hoje, né, o capitalismo central das economias desenvolvidas, querem fazer conosco, com a periferia do capitalismo. Então, o que o Império Britânico queria na época? Né? Queria que os Estados Unidos se mantivesse como uma potência agrícola, porque a Inglaterra não tinha interesse que os Estados Unidos se industrializasse e virasse, obviamente, uma potência industrial e concorresse com ela. Isso é o jogo da geopolítica ao longo da história. E para isso, a Inglaterra zerou, né, as tarifas de importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos, porque ele achou que fazendo isso incentivaria os Estados Unidos a continuar sendo uma potência agrícola, já que eles seriam muito competitivos, né, para exportar produtos agrícolas para a Inglaterra, e isso desincentivaria ele a se industrializar, a ser uma potência industrial. E, na realidade, o que os Estados Unidos foi o inverso, né? Eles levantaram uma série de barreiras protecionistas para proteger a sua indústria e também ser uma potência industrial. Por que eu estou citando esse dado histórico novamente? Porque é exatamente o que essas economias desenvolvidas fazem com o Brasil, né? Eles querem que nós sejamos uma potência agrícola. E o Brasil se contenta justamente por esse modelo de incentivo, né? Se eu estou tendo crescimento econômico, né? De novo, né? PIB, o povo não come PIB, mas se o PIB está crescendo, tudo isso está tudo puxado pelo agro, ou seja, o Brasil tem Uma grande roça, né? Eles, tipo assim, é um programa de uma grande roça, onde só os super ricos vão lucrar, o pobre vai ficar naquele eterno salário mínimo de menos de R$ 2.000. Tá crescendo o PIB, mas na verdade ninguém come PIB e não vai mudar nunca a realidade pro mais pobre, né? Essa é a realidade. tem crescimento econômico, mas é puxado pelo setor do agronegócio, o Brasil, de alguma forma, tem um desincentivo. Estou ganhando dinheiro, estou me dando bem, né, com agro, para que eu vou ficar fazendo projetos em outros setores para me desenvolver? E aí, novamente, a diferença que eu falo: crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Já diria Exatamente. Crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. Falou muito bem. Celso Furtado. A gente continua na periferia do capitalismo justamente porque nós somos uma potência agrícola. Então, os setores, as elites, as classes dominantes que já dominam o poder do capital, já tem esse domínio econômico na nossa sociedade, eles têm interesse de continuar do jeito que está, porque para eles está bom. Né? Mas para a sociedade, para a economia brasileira se desenvolver, ou seja, a gente não ter só crescimento econômico, a gente ter desenvolvimento econômico, a gente precisa se industrializar. Porque é na indústria que a gente tem ganhos de produtividade, a gente tem ganhos de escala, onde a gente chega a caminhar, investir em inovação e tecnologia e caminhar para a fronteira tecnológica. Porque quando a gente tiver um país industrializado na fronteira tecnológica, a gente passa a ser um formador de preço na economia mundial. Né? Com o agronegócio, nós não somos formadores de preço, nós somos tomadores de preço. Qual é a diferença técnica disso? Se a gente vende só agro, a gente vende commodity. Né? O que define o preço de uma commodity é o preço internacional. Então, o que define o preço da nossa soja é o preço que o mercado mundial está pagando no momento que a gente vende. O que define o preço do minério de ferro é o preço do mercado. Não somos nós que definimos o preço. Né? São os outros que definem o preço. Por isso que a gente chama tomadores de preço. A gente só toma o preço. Né? Então, Já é um processo de escravidão internacional, né? inclusive no agro, né? Você vê que em ciclos aí que o agro não tá com preço bom, né? Tem muitos agricultores que reclamam que estão perdendo dinheiro, porque ele produziu tudo para vender no preço X, chega no momento de colocar a sua mercadoria no mercado, o preço está abaixo daquilo que ele imaginou, ele pode até levar prejuízo. Por quê? Porque o setor do agronegócio é um setor tomador de preço. Se a gente industrializa o nosso país, caminha para a fronteira tecnológica, aí a gente passa a ser formador de preço. Quem define o preço do que eu produzo. A realidade é que o Brasil tem que aprender a produzir para dentro, né? Criar uma economia que produza para dentro, para ser autossuficiente em tudo, petróleo, tudo, tudo, tudo. E se alguém de fora quiser comprar, comprar duas vezes pagando o valor. Já que eu gerei inovação, tecnologia, produtos altamente sofisticados, altamente complexos, quem define o preço sou eu. Né? Quem define o preço de um telefone celular é a Apple. Né? Quem define o preço do iPhone é a Apple. Não é o mercado mundial falar, agora eu quero pagar só $500 no seu telefone. Não, eles definem o preço e colocam no mercado. Então eles são formadores de preço. Então quando você caminha para a fronteira tecnológica, através de industrialização, você passa a ser um formador de preço. Quando você é um formador de preço, é você que define, você tem desenvolvimento econômico. Além de você crescer, você se desenvolve economicamente, porque agora você consegue praticar margens melhores naquilo que você produz. Então você internaliza a riqueza dentro do país. Você vende esse produto para fora, você que forma o preço, você que define as margens de retorno que você quer. Obviamente, em questões de mercado, você coloca todo o seu produto no mercado, e aí essa riqueza vem para o Brasil, e aí aumenta o nosso nível de desenvolvimento econômico, e aumenta o nível da produtividade. E toda essa riqueza passa a ser distribuída na economia, através da industrialização, que aí são empregos mais qualificados, empregos mais técnicos, empregos de alta tecnologia, né, de engenheiros, de pesquisadores, de cientistas, e aí isso acaba distribuindo, né, esse desenvolvimento econômico para toda a economia. E aí isso puxa a renda do país de todo mundo para cima. Costumo brincar, por que um garçom ganha $5.000 na Suíça? E aqui a gente não ganha nem $1.000. Um garçom ganha aqui, lá ganha 5 vezes mais. Porque lá a economia como um todo gera riqueza, e aí o garçom tem que ganhar $5.000. Então essa riqueza é distribuída através dos serviços que são contratados, né, são melhores pagos, né, o comércio, né, é mais pujante, tem mais desenvolvimento também, consegue.
Com toda certeza. Agora ele fez uma comparação muito boa. Praticar melhores preços e a economia como um todo evoluir. Tá? Mas enquanto a gente continuar focado no agronegócio, só sendo tomadores de preço, a pouca riqueza que a gente internaliza, porque não somos nós que definimos o preço, fica concentrada. Aí a gente continua sendo enrabado. Essa é a realidade do Brasil, que ninguém vai falar. Continua sendo enrabado, né, pelo mercado internacional. Só do preço aí, essa influência toda do petróleo ser uma influência internacional, cara, isso aí já é errado demais, velho. Esses acionistas aí só podem a gente, só ferram a gente, entendeu? Eles só buscam lucro. E se o petróleo subir, para eles tá bom e para o povo tá ruim. Eu não quero um petróleo que sirva para os acionistas, eu quero um petróleo que sirva para a classe trabalhadora, é isso que eu quero. O povão, pro povão. Nesse setor e muito pouca gente, né, que domine as grandes empresas, as grandes corporações que dominam o agronegócio, concentra toda essa riqueza e não distribui, né, nem na cadeia deles, né, que eles conseguem distribuir isso, porque é um setor altamente concentrador de riqueza. Ok, Cauã, espero ter te ajudado. Então, do seu ponto de vista. É isso, né? E, cara, é uma luta que a gente tem que estar em cima, tem que estar combatendo militância, assim, muitas coisas. Tem que ter um combate incisivo em cima disso, uma força popular a nível de voto e, se precisar, a nível de revolução armada. A nível de revolução armada. Porque o sistema atual que está aí, ele tá para servir uma elite, mas essa elite não tá para servir a gente. É aí que difere o domador de quem é domado. Aí eu te faço a pergunta: você quer ser parte do clube que é domador, né? Que a classe popular domina de tudo, ou a atual situação onde o classe trabalhadora é domado, né? Pense aí, repense nessa ideia.